Não, eu queria fazer um pouco um diálogo com a pergunta feita pelo Alain. Alon, desculpe. Tem uma historinha famosa aqui no Brasil, que quando no governo Figueiredo se criou o PROALCO, a defesa feita na época pelo ministro César Carlos, que é meu conterrâneo do Ceará, militar, coronel, com base em todos aqueles estudos feitos pelo Batista Vidal, que são nacionalistas, ninguém põe em dúvida, né, o seu coração verde e amarelo, de todos eles que fizeram o PROALCO, na apresentação da reunião, que era uma coisa completamente inovadora para aquele momento, né, de usar a tal da biomassa, ou seja, uma série de recursos que estavam, né, presentes na natureza no Brasil. O ministro da Fazenda, né, que era o Sinos, interveio e disse num tom devastador, né, com toda a inteligência que ele era capaz: então vocês estão propondo criar a Postobras, ridicularizando, né, a proposta feita à época, que foi ridicularizada diversas vezes, como hoje também se ridiculariza quando se fala em energia eólica e solar, né, como se fosse um delírio, ou, para usar uma expressão moderna, né, talvez mais simpática, né, é aquilo que a ministra Dilma Rousseff chama de energia de boutique. Diz isso, né? Isso é uma energia de boutique, custa caro. Como custava caro naquele momento, né, fazer o PROALCO. E hoje, o que é alternativo nesse Brasil de hoje? Hoje o alternativo é a gasolina, porque o álcool é a realidade. Tem uma matéria que está nas bancas, né, essa semana, da revista da FAPESP, do mês de março, super interessante sobre a questão energética no Brasil, né, onde está dito expressamente isso: com o PROALCO, que se tornou alternativo no Brasil é a gasolina. O álcool é o combustível dominante, a gasolina é a alternativa. E foi aqueles caras lá atrás, né, em plena ditadura militar, né, que tiveram esta, né, visão, né, que naquele momento foi ridicularizada por um representante maior da nossa elite, a Postobras, e agora a energia de boutique. E aí, no ano passado, né, o Greenpeace, junto com o Banco do Nordeste e todos os governadores do Nordeste, né, nós fizemos uma reunião no Ceará, na sede do governo estadual, para discutir energia eólica. Por quê? Porque o Nordeste tem um balanço perfeito. Quando no Nordeste venta mais, chove menos na Amazônia. Quando na Amazônia chove mais, venta menos no Nordeste. Então existe o que o Viola estava justamente colocando. Ninguém está dizendo que eólica e solar, aliás, nenhuma fonte hoje vai resolver nada sozinho. Mas a complementariedade é fundamental. E o absurdo é hoje você não ter no Nordeste esse investimento feito como deveria ser feito, porque as metas do PROINFRA, né, que foram estabelecidas, que é o Programa de Energia Alternativa, são ridículas, porque de uma meta de 3.000 megawatts, o governo conseguiu fazer menos de 800. Né? E o Procel, em 20 anos, que é o Programa de Conservação de Energia, ao custo de 800 milhões, economizou mais energia, ou permitiu que se gerasse mais energia do que toda a produção das usinas nucleares no Brasil, a um custo muito menor. Então, eu acho que tem uma necessidade da gente, e olha que o Greenpeace dizer isso talvez, né, não seja fácil, da gente se despir de certos, né, preconceitos ou de certas pré-classificações, para que a gente ponha números na mesa. A gente tem posto número nas mesas. A gente fez um cenário energético com o pessoal da USP, onde a gente dizia justamente da possibilidade do Brasil fazer uma revolução tecnológica na área de energia que daria ao Brasil a suficiência para crescer. Ninguém discute aqui que precisa criar emprego, né, que precisa gerar a produção de alimentos. E nesse sentido, aquilo que foi a visão do Goldenberg, do professor José Goldenberg, da questão do salto tecnológico. Não temos que ficar discutindo que é preciso fazer essa revolução do baixo carbono, porque isso é uma imposição. Ou a gente faz isso, ou nossa produção não vai vender. E aí aquela famosa história do Getúlio Vargas, como queria criar a CLT no Brasil. Estou querendo te salvar, seus burgueses burros. Estou querendo salvar teu negócio. Então, quando a gente fala que precisa fazer esse salto tecnológico, eu estou dizendo que precisa salvar o teu negócio, porque também me interessa que o seu negócio seja salvo, né? Então, a gente está tendo aqui um abraço de afogados. E aí,
Não é uma questão de que o Brasil não é a Finlândia, não é a Zâmbia. O Brasil é tudo isso. Ele é Finlândia, ele é Zâmbia. É a famosa história da Belíndia, né? A famosa expressão do Edmar Baixa, quando ele dizia que o Brasil é Bélgica e é Índia ao mesmo tempo. A gente é tudo isso, né? Ao mesmo tempo. E esse é o desafio que o Brasil tem que entender, né? Para que a gente não fique num jogo que não é diferente daquilo que os militares fizeram nos anos 70 e não é diferente daquilo que o Delfim Neto dizia. O Delfim Neto dizia, a gente só vai, né? A gente tem que crescer o bolo para depois redistribuir. O Brasil diz o seguinte, eu só posso fazer alguma coisa em relação às mudanças climáticas depois que eu superar as assimetrias. Mas que assimetrias? Quais? Daqui para fora ou daqui para dentro? Do plano piloto para a Brasilândia ou do Brasil para a Europa? Né? E aí não se fala mais, a gente deixou de ser desigual, a gente deixou de ter uma perversa distribuição de renda, a gente deixou de ter aposentadorias que no setor público são uma e no setor privado são outras. Eu deixei de ter que pagar o meu plano de previdência privada porque o governo conseguiu fazer uma equação da previdência social. Essas questões todas ficam, né, nesse discurso do Itamaraty e de algumas forças de esquerda no Brasil que acham que mudança climática é invenção de inglês, como era a escravidão no século XIX. Né? O que a gente dizia no século... Né? Até hoje tem uma leitura de que a escravidão no Brasil, digamos assim, quando a Inglaterra foi lá e torpedeou os nossos navios negreiros, né, era uma coisa para fazer o comércio. Até era. E também essa questão de mudança climática também é uma questão de comércio. E daí? Não vamos fazer o nosso dever de casa? Porque quando você fala, né, coisas que fazem sentido à luz da nossa sociedade, se a gente levar esta frase ao seu limite, a gente não teria libertado os escravos. Porque naquele momento não fazia sentido à luz da nossa sociedade libertar. É aquela famosa historinha que eu conto. Quando Joaquim Nabuco foi lá falar com o Papa, né, em 1888, para pedir o fim da escravidão, ele foi acusado de traidor. Foi acusado de trair os interesses nacionais. Porque naquele momento os interesses nacionais residiam na escravidão. Era a principal força de trabalho. Então acho que tem um monte de coisa para a gente debastar, né, de forma sustentável nessa discussão, né, porque eu estou querendo desmatar de forma irresponsável, para a gente clarear um pouquinho mais o debate. Até porque quando você fala da questão da hidraticidade na Amazônia, Rondônia ou mesmo Manaus, não queima óleo por culpa dos ecologistas. Né? Queima óleo por conta de uma lei no Brasil que impede você ter geração descentralizada de energia, que é uma coisa que, por exemplo, o Greenpeace está propondo. Que é, por exemplo, o exemplo que a Mil Madeireira, que é uma madeireira lá em Itacoatiara, dá, que da queima da biomassa, ela faz um manejo sustentável e toda a queima depois desses resíduos é fornecida de energia para Itacoatiara. Ela ganha mais hoje vendendo a energia do que com o manejo, porque no Brasil não existe um espaço para o manejo, porque não existe fiscalização, então você não consegue competir em pé de igualdade. Aliás, quem vê o escândalo agora da Camargo Correia poderia muito bem questionar que planejamento do setor elétrico no Brasil sempre foi feito pelas empreiteiras. Você não fala em eletricidade no Brasil sem você pensar em Andrade, Gutierrez, Camargo Correia e Odebrecht. Quem é a briga do Madeira? Quem foi que atrasou a obra do Madeira? Foi os ambientalistas? Quem dera que a gente tivesse esse poder. Quem atrapalhou o início das obras do Madeira foi a briga comercial entre a Odebrecht e a Camargo Correia, que o governo não conseguiu suspender. O governo não teve força, chamou-se uma reunião na Casa Civil com a ministra Dilma de intermediária para resolver a contenda comercial e o governo não teve poder para intervir. Como é que vai intervir se está na mão do caixa? Então, eu acho que tem uma série de questões que a gente precisa, né, resolver e nós não temos, infelizmente, esse poder que muitas vezes nos é atribuído.